Resumo do livro Amazon: Como a mais implacável loja online continua revolucionando o comércio, de Natalie Berg e Maya Knights. Lançado no mercado brasileiro em julho de 2020 pela U-Book, o livro Amazon, como a mais implacável loja online continua revolucionando o comércio, analisa estratégias da gigante varejista em 15 capítulos, recheados de dados e estatísticas do ponto de vista financeiro, passando por vendas, falências de outras gigantes, lucros, impostos, juros e jogadas arriscadas e certeiras. A obra, publicada em língua inglesa em 2019, tem autoria de Natalie Berg e Maya Knights. Com mais de 15 anos de experiência em análise de mercado, Natalie é analista de varejo, autora e estrategista. Já Maya é jornalista, editora e diretora de pesquisa no setor de tecnologia para varejo há quase 20 anos. Munidas de enorme aporte teórico e prático, as autoras trazem uma análise pormenorizada do caminho que levou a Amazon a ser a imbatível empresa que é hoje. É importante começar ressaltando que o ponto central de toda a obra é mostrar como é difícil, se não impossível, separar varejo online de offline, e como a convergência entre ambos é cada vez mais clara e essencial até mesmo para a Amazon, empresa que começou apenas online. Fundada em 1994, em Bellevue, Washington, Estados Unidos, por Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, a empresa iniciou no mercado como uma livraria online e hoje é uma das corporações de capital aberto mais valiosas do mundo, tornando-se uma líder de mercado em quase todos os setores, desde armazenamento em nuvem até tecnologia por voz. A Amazon, desacreditada no começo por outras gigantes, muitas das quais já falidas e de portas fechadas, ascendeu tendo sempre em mente uma finalidade única: ser uma empresa centrada no cliente. Ao longo da obra, Natalie e Maya mostram como Jeff Bezos e sua equipe elevaram a gigante ao atual status, colocando os consumidores no centro de todas as ações e estratégias. Nas palavras das autoras, seu sucesso decorre da sua constante insatisfação com o status quo, do seu apetite por disruptura, do seu desejo de fidelizar clientes ao longo da vida. A varejista cresceu tanto em quase todos os setores que as ações caem com o mero boato de que ela talvez entre em uma área nova. Em vista disso, as autoras apresentam a expressão darwinismo do varejo, ou seja, ou as empresas evoluem junto à Amazon ou morrem. E muitas morreram. Neste caminho do mercado predatório, a empresa de Bezos não se contenta em ser a loja de tudo, já que ela quer ser a loja de todos os lugares. E como isso é possível? Vendendo de tudo, desde fraldas a esteiras, por exemplo. Há mais. É preciso lembrar que a insaciável Amazon também é produtora de programas de televisão, como séries do Prime Video, fabricante de hardwares, fornecedora de serviços de computação em nuvem para o governo dos Estados Unidos. Não acabamos. É também editora, rede de entregas, designer de moda, provedora de segurança doméstica, companhia aérea. A fome da Amazon é insaciável, fazendo com que a varejista queira ser supermercado, banco e provedor de saúde. Como dizem as autoras, enquanto você estiver lendo isso, a Amazon provavelmente estará prestes a entrar em pelo menos mais uma indústria. Para compreender a dinâmica empregada, antes é preciso entender como funciona a estratégia, o efeito volante. O que é e como funciona esse efeito que é o motor do sucesso da Amazon? Ao longo do livro, Natalie e Maya explicam-no em detalhes, mostrando estudos de caso, sucessos e falhas.
Junto ao efeito volante, a varejista também emprega 14 princípios de liderança que a fazem continuar não apenas em movimento, mas em ascensão desenfreada. E quais são esses princípios? O capítulo 2 conta em pormenores. Porém, um deles é a frugalidade, princípio-chave, uma vez que gera criatividade, autossuficiência e inovação. E basta olharmos para a empresa para ver cada uma dessas características funcionando em perfeita harmonia e fluidez. Outro ponto essencial explicado no capítulo é que a Amazon tem a solução antes mesmo que a necessidade do cliente exista. É comum ouvirmos falar que a gigante, principalmente no começo, priorizou o crescimento, ou seja, o reinvestimento em si mesma, em detrimento do lucro, da rentabilidade. Desse modo, minimizando lucros, a Amazon diminuiu ou mesmo eliminou a carga tributária, já que as empresas pagam impostos sobre os lucros e não sobre as receitas. Terá sido por isso que a primeira sede foi no estado de Washington? As autoras ressaltam que toda essa estratégia não convencional permitiu que a Amazon investisse bem depressa em novas áreas de crescimento, o que resultou no que ela mesma descreve como os 3 pilares do negócio: Marketplace, Prime e AWS, Amazon Web Services, todos analisados por meio de dados, estudos de caso e muitas estatísticas. O mais interessante talvez seja se deparar com a seguinte realidade: a Amazon é uma empresa de tecnologia em primeiro lugar, varejista em segundo, e mesmo assim está moldando o futuro do varejo ocidental quase por si só. Não é possível discorrer sobre a empresa sem falar em um dos serviços mais conhecidos, o Prime. Nos Estados Unidos e em outros países, esse serviço chegou bem antes do que para nós, brasileiros e brasileiras. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele existe desde 2006. Já no Brasil, ele chegou apenas em setembro de 2019. No entanto, não tendo completado 2 anos no mercado brasileiro, o Prime Video, um dos serviços oferecidos pelo Amazon Prime, já é um concorrente forte da Netflix. E por que esse braço da empresa é tão poderoso? Porque é um serviço pago que oferece não somente frete grátis, entregas express, filmes e séries, mas também gera nos clientes que aderem a ele a sensação de exclusividade. E assim, voltamos a uma das estratégias. A Amazon tem a solução, antes mesmo da necessidade do cliente sequer existir. Além do mais, em um mundo digitalizado, o que é vital para uma empresa? Dados. E é através do Prime que a Amazon tem acesso aos dados de clientes, munindo-a de um profundo entendimento do comportamento de compras online daqueles consumidores mais ferrenhos. É por isso que, nas palavras das autoras, o Prime continuará sendo o motor da máquina de varejo da Amazon. O capítulo seguinte analisa a expressão apocalipse do varejo e por que ela entrou oficialmente para o léxico do setor. Natalie e Maya debatem se esse apocalipse é verdade ou mito, afirmando que vivenciamos a intersecção de mudanças tecnológicas, econômicas e sociais que remodelam o setor e fazem com que varejistas redimensionem portfólios. Natalie e Maya debatem se esse apocalipse é verdade ou mito, afirmando que vivenciamos a interseção de mudanças tecnológicas, econômicas e sociais que remodelam o setor e fazem com que varejistas redimensionem portfólios. O tema-chave do livro é a convergência entre online e offline, mas este capítulo explora mais especificamente como a tecnologia redesenha as expectativas dos consumidores, criando uma experiência de compra conveniente e sem grandes problemas e atritos. E onde a Amazon entra nisso? Simples. As compras online passaram a ser fáceis demais. Devido a essa mudança, junto à expressão apocalipse do varejo, cunhou-se outra,
efeito Amazon, já que a mera existência da empresa afeta e abala todos os negócios de varejo. Como afirmam as autoras, é o varejista mais perturbador do mundo ocidental. Neste capítulo também é abordada a relação entre a Amazon e outras varejistas com os famosos millennials, com o minimalismo e o consumo consciente. Não há nada que a gigante não abocanhe. Mas afinal, como a Amazon poderia passar para o offline? No capítulo 5, a tendência O2O, online para offline, é apresentada e analisada por Natalie e Maya, que demonstram como a empresa está em processo de mudança das engrenagens a fim de enfrentar o que chamam de varejo tradicional, uma vez que a convergência do físico e do digital é cada vez mais inevitável e exige que os varejistas adaptem modelos e negócios se quiserem sobreviver. E isso inclui a Amazon. Surfando na onda do online para offline, a Amazon serve como um site de buscas, desbancando até mesmo gigantes como o Google. As pessoas usam o site da Amazon para buscar não somente produtos, mas também opiniões acerca desses, já que há uma infinidade de comentários e avaliações de clientes. Mais uma vez, a Amazon é insaciável. No entanto, restavam algumas dúvidas quanto à estreia da empresa no varejo físico, e essas foram respondidas em 2017, quando a Amazon adquiriu a Whole Foods Market, a maior rede de supermercados multinacional dos Estados Unidos voltada para produtos orgânicos e naturais. Foi considerado o negócio da década e a Amazon passou a deter 64 milhões de metros quadrados nesse setor e deixou de ser somente uma empresa de comércio eletrônico puro. Nas palavras de Jeff Bezos, 2007, para sermos uma empresa de 200 bilhões de dólares, temos de aprender a vender roupa e comida. Isso porque mesmo com a transformação digital derrubando todo o setor varejista, 3 categorias permanecem um tanto isoladas: móveis, moda e alimentos. Foram afetadas, mas não perturbadas. No capítulo 6, os motivos são analisados e discutidos e entendemos por que a Amazon precisa de lojas físicas e da aquisição da Whole Foods para abocanhá-las. Não é possível ser a loja de tudo sem a venda de alimentos, e foi assim que a empresa lançou a Amazon Fresh, um serviço de entrega de supermercado online. Como afirmam as autoras, velhos hábitos demoram a morrer, mas morrem. E se alguém pode modificar esse comportamento, é a Amazon. Se a curiosidade acerca da aquisição da Whole Foods foi nutrida, o capítulo seguinte pode saciá-la, pois é nele que Natalie e Maya exploram a lógica que prevalece no acordo com a rede multinacional, como a Amazon poderá remodelar o supermercado no século XXI e quais os impactos no setor. Quando a empresa anunciou a compra da rede, esse dia mudou de vez o varejo, pois muitos nomes, já bem estabelecidos do setor, viram essa aquisição como uma ameaça, enquanto outros analisaram por um lado positivo. O varejo convencional tem futuro e não será derrubado. O online precisa do offline. Não bastassem aquisições de multinacionais, a Amazon precisa de marca própria. E por quais motivos? O capítulo 8 foca nesse ponto, destacando que desenvolver marcas próprias ajuda a empresa a ter rentabilidade sustentada e a ampliar margens sem precisar aumentar os preços. Bom para a empresa e para o cliente. No entanto, é surpreendente que das mais de 100 marcas próprias, apenas algumas levem o nome Amazon ou Prime. É de maneira silenciosa que a empresa constrói portfólio. Mais uma vez, o cliente se encontra no centro de tudo. Nós adotamos com a marca própria a mesma abordagem que adotamos com qualquer coisa aqui na Amazon. Começamos com o cliente e trabalhamos a partir disso, afirma a empresa.
Em um mundo digital, uma empresa dessa magnitude não poderia deixar duas áreas importantes de fora: a inteligência artificial, IA, e a tecnologia de voz, sendo ambas as áreas foco da Amazon. No capítulo 9, essas são analisadas junto ao consumidor conhecido como nos meus termos, possibilitando o entendimento dos motivos pelos quais a empresa foca nessas áreas para que esses potenciais clientes tenham uma experiência de varejo sem atrito. Com tais análises, entende-se por que a empresa faz com que a indústria varejista seja forçada a oferecer experiências offline tão fáceis quanto as online. Como sempre, trata-se da Amazon ditando o futuro. Voltando a discorrer sobre os princípios de liderança da varejista, é também nesse capítulo que o terceiro deles, e o mais significativo, é pormenorizado: inventar e simplificar. Nesse sentido, os drivers de tecnologia da Amazon se mostram eficientes, sustentando a experiência sem atrito para o consumidor nos meus termos, com conectividade e interfaces onipresentes. Entretanto, não somente de sucessos vive a empresa. É apresentado o fiasco da Amazon, conhecido como Telephone Fire, que fez a gigante aprender com seus erros. Aparentemente, até mesmo a inabalável é passível de deslizes. O capítulo 10 dá continuidade à análise de como a IA sustenta os motores de busca e de recomendação da empresa. Desse modo, quando falamos em IA e em comando por voz, não podemos deixar de ressaltar o dispositivo Echo e a assistente virtual Alexa, deixando o assistente do Google em um segundo lugar bem distante. Desbancar o Google não é para qualquer um, mas a Amazon não é qualquer uma. Quando afirmamos que a Amazon pavimenta caminhos, não é à toa. Por meio de dispositivos como o Echo e comandos de voz instalados no ambiente doméstico e da inovação tecnológica, a empresa obteve vantagens online. Como? Usando ferramentas de compras digitais integradas com recursos de IA, a fim de retirar todo e qualquer atrito ou problema que pudesse aparecer durante a compra, além de personalizar experiências dos clientes por meio de recomendações. Entretanto, ainda há muito que aprender, e esse aprendizado recai naquilo que o online não pode oferecer: o sensorial no momento da compra. Tocar, sentir e experimentar. A satisfação e gratificação de sair da loja com o produto em mãos. E a interação humana entre clientes e atendentes. A Amazon percebeu que essas experiências eram as razões pelas quais muitas pessoas ainda preferem a compra física, mesmo que o produto tenha sido pesquisado online no site da empresa ou recomendado por seus dispositivos de IA. Enquanto a Amazon não consegue dominar o varejo físico por completo, ela ganha no que os especialistas chamam de atendimento de última milha, a fase entre o produto sair do centro de distribuição e chegar nas mãos do cliente. Em 2002, a empresa foi uma das primeiras a oferecer frete grátis, além de um atendimento ao cliente exemplar, tornando-se motor competitivo, pois garante velocidade e conveniência ao consumidor. Em muitos países, a entrega de produtos é feita no mesmo dia e, em algumas áreas, dentro de 1 hora. Mas como a Amazon consegue a última milha de maneira tão fenomenal? Ela investe em armazéns logísticos, divididos entre 4 tipos de instalações, e 1/5 da força de trabalho desses locais provém de robôs, o que reduz o custo operacional do lugar em 20%. A Amazon inovou por meio de um jogo de regras próprias, tomadas de risco e foco no cliente. Hoje, em muitas áreas do varejo, ela é inalcançável, fazendo com que até mesmo democratas e republicanos a critiquem e com que a lei antitruste seja discutida. No entanto, mesmo com leis que possam barrar seu crescimento e possível monopólio, ela já se estabeleceu, nas palavras das autoras, como um titã do comércio no século XXI.